E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta para mais uma aula. O tema hoje é tecido epitelial. Vamos resolver exercícios. Se você não assistiu ainda a aula de tecido epitelial, clique no card e vamos para a aula. A pele é um órgão bastante complexo de nosso organismo e é responsável por diversas funções essenciais à vida. Agora vamos observar o comando. A cenário alternativa é que apresenta somente informações corretas sobre a pele, ou seja, o item tem que estar totalmente correto, tá? Item A. Na epiderme, camada externa da pele, encontram-se numerosas fibras colágenas e elásticas que conferem tonicidade e elasticidade à pele. Está incorreta. As fibras colágenas e elásticas vão se encontrar numa camada abaixo da epiderme, no caso, a derme. Característica da epiderme é ter 95% de queratina, que é um tecido que deixa a epiderme blindada contra invasores e intempéries. Um tecido morto, no ponto de vista da queratina. Item B. Na derme, camada localizada imediatamente sobre a epiderme, então o item B já está incorreto, porque a derme não está localizada sobre a epiderme, ela está abaixo da epiderme. Continuando a questão, estão os melanócitos, células que produzem melanina, pigmento que determina a coloração da pele. Tudo bem, mas o início do item já está nos fornecendo um item incorreto. Item C. A epiderme e a derme são formados por células que estão em constante processo de renovação e que podem apresentar formas achatadas, cúbicas ou cilíndricas, organizando-se de maneira justaposta e em uma ou mais camadas. A epiderme ela está em um processo constante de renovação. Todos os dias você descama uma grande quantidade de pele no ambiente. Grande parte daquela poeirinha que fica sobre o móvel é pele do ser humano, que está totalmente sendo renovada durante o dia. Para isso, os ácaros ficam se alimentando dessa pele, para que você não acumule essa pele no meio ambiente. Mas a derme não está passando por esse processo constante de renovação, somente a epiderme. Por isso, o item está incorreto. Item D. Na camada externa da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina e acumulam internamente, perfeito. Quando repletas de queratina, essas células morrem, exatamente, elas morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito, ou seja, às intempéries, e altamente impermeável à água, tanto à água como a agentes externos, vírus e bactérias. Então, o item D está correto. Item E. Tanto na epiderme quanto na derme são encontrados numerosos fibroblastos responsáveis pela produção de fibras colágenas que conferem elasticidade e tonicidade à pele. Nós já vimos que não encontramos essas células na epiderme, e sim na derme. Então, o item está incorreto. Bem, pessoal, vamos para a segunda questão. A pele humana é o maior órgão do corpo humano, constituída por dois tecidos, o tecido epitelial, a epiderme, formado por células em constantes divisões, que empurram as mais velhas para as camadas superiores, e o tecido conjuntivo, a derme, rica em diversas estruturas, tais como vasos sanguíneos, terminações nervosas e glândulas. Logo abaixo, não fazendo parte da pele, está a tela subcutânea, a hipoderme, formada pelas células adiposas responsáveis por armazenar gordura. Vamos para o comando. Tendo por base essas informações, pode-se dizer que, ao fazer uma tatuagem, a agulha injetora de tinta penetra
Então, aonde é que eu tenho que penetrar para fazer uma tatuagem de qualidade? Vamos lá para os itens, tá? Na epiderme, para que a tinta não afete os vasos sanguíneos, as glândulas e as terminações nervosas da derme, nem as células adiposas da epiderme. Você não vai fazer na epiderme não por esses motivos, e sim porque a epiderme está em constante descamação. Se eu faço uma tatuagem na epiderme, eu não vou ter uma qualidade. Logo essa tatuagem vai desaparecer. Então, não vale a pena fazer uma tatuagem superficial, tá? Item B. Na derme, pois se realizada na epiderme, a tinta injetada seria eliminada com as células queratinizadas mortas. Exatamente, item correto. Se eu faço uma tatuagem na epiderme, eu perco essa tatuagem. Eu tenho que procurar uma camada mais profunda, que é a derme. E ainda mais porque a derme está cheia de melanócitos, que são as células que armazenam cor para dar cor à pele, tá? Mais melanócito, a pessoa vai ficar mais negra, né? Mais mulata e negra. E aí o que vai acontecer? Eu vou encher esses melanócitos de tinta e aí eu vou ter uma tatuagem que nem vai desaparecer tão fácil e ela vai estar bem vistosa, tá? Item C, na hipoderme, para que a tinta não seja eliminada com as células queratinizadas mortas, nem afete os vasos sanguíneos, as glândulas e as terminações nervosas. Essa que é a questão. Eu não vou fazer na hipoderme porque eu não vou conseguir ver, vai ser muito profundo. E ela vai ficar abaixo dos melanócitos. Então, os melanócitos vai esconder essa tatuagem, tá? Item D, na camada superficial da epiderme. Não pode ser, nós já comentamos isso. A epiderme está descamando, eu não posso fazer tatuagem ali, ok? Item E, na hipoderme, para que a tinta seja assimilada pelos adipócitos. Está errado, a tinta não deve ser assimilada pelos adipócitos, ela tem que ser assimilada, certo? Exatamente pelos melanócitos. Então, o item correto é o item B. Terceira questão, vamos lá. O epitélio respiratório humano é composto por células ciliadas e pelas células calciformes produtoras de muco. A figura ilustra tal organização histológica em um brônquio humano. Esse muco é muito importante porque é esse muco que vai tentar proteger seu pulmão, sua via respiratória contra ataques de agentes invasores, bactérias e vírus. Você vai ter inicialmente muco na sua fossa nasal, nas suas narinas, né? Você vai ter os pelos, o muco do nariz, depois o muco do sistema respiratório, principalmente nos brônquios, né? A destruição dos cílios bronquiolares, promovido pelo alcatrão presente na fumaça do cigarro, proporciona. Item A, né? O impedimento da ventilação pulmonar em decorrência da obstrução da traqueia. Não, né? Você não vai ter obstrução da traqueia. A fumaça ela não vai ter essa capacidade. Mas o que ela vai fazer? Ela vai ressecar seu muco. Ao ressecar seu muco, você vai perder, né? Você vai perder essa proteção inicial contra esses agentes externos, né? Então, o item A está incorreto. Item B. Uma maior absorção da nicotina é realizada pelo muco nos alvéolos. Errado, né? A nicotina vai ser absorvida pelos vasos sanguíneos que estão no alvéolo. Então, a nicotina ela vai cair na corrente sanguínea e vai agir, né, como ativador de alguns processos no seu sistema nervoso central, tá? Ligados às sinapses nervosas. Item C. Diminuição da atividade dos glóbulos brancos que atuam nos brônquios. Pelo contrário, você deve ter um aumento da atividade dos glóbulos brancos. Por quê? Eu não tenho mais muco, eu sou muito mais infeccionado por vírus e bactérias, as células dos glóbulos brancos vão me defender, os macrófagos vão morrer e vão se transformar em pus. Ao se transformar em pus, eu vou ter aquela tosse cheia, com catarro.
Não, Ítalo, mas eu conheço uma pessoa que não tem tosse cheia. Ela vai ter o pigarro, mas o pigarro não é cheio. Pode também acontecer. Sinal que ela não tem infecção de glóbulos. Sinal que ela não tem infecção com agentes como bactérias e vírus. Os glóbulos brancos não estão agindo, mas como o muco está muito seco, ele fica mais espesso, incomoda a pessoa e a pessoa tenta liberar esse muco por meio da tosse. Tá? Então está incorreto. Item D. A redução da hematose em função da destruição dos capilares. Não. Errado, né? O que seria aí a hematose? Seria aí a troca de gases, né, dentro do sistema respiratório. A diminuição da hematose não ocorreria pela destruição dos capilares. Ela pode até ocorrer, mas pelo que? Ela vai ocorrer porque o fumante vai estar ocupando glóbulos vermelhos com monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele vai ser um agente que vai ter grande afinidade pelo glóbulo vermelho, ou seja, ele não vai largar do glóbulo vermelho. Eu fumo, vou literalmente entupir meus glóbulos vermelhos de monóxido de carbono, que por sua vez não vai mais carregar oxigênio. Isso vai diminuir a produção energética e vai dar um cansaço, né, físico no fumante. Por isso é comum o fumante, após utilizar um cigarro, tomar café. Porque café contém cafeína e a cafeína é um estimulante. Então, o café é um amigo fiel do cigarro. Eu fumo um cigarro, diminuo minha produção de ATP e agora vou lá tomar um café para me sentir mais desperto. Tá ok? Então, o item está incorreto. Sobrando assim o item E. Instalação de infecções respiratórias devido à deficiência no transporte de muco. Foi o que eu comentei desde o início da questão. Eu vou ter aí, né, uma diminuição de muco, um aumento de passagem dos agentes infecciosos, como os vírus e bactérias. Consequentemente, eu vou ter um maior processo infeccioso, gerando aí bronquites e asites da vida para quem fuma, né? Para fechar a aula, vamos para a última questão, a quarta questão, que ela vem com a seguinte pergunta. O esquema abaixo representa os cortes transversais de uma glândula exócrina e de outra endócrina. O que é uma glândula exócrina? É aquela que tem um ducto e vai conduzir a substância produzida para uma cavidade corporal para fora do corpo. O que é uma glândula endócrina? É aquela que não possui ducto e vai jogar sua substância dentro de um vaso sanguíneo. Assinalar a alternativa cuja numeração indica o ducto, né, e o capilar sanguíneo, respectivamente. Então vamos lá. Para que eu tenha ducto, eu tenho que ter uma glândula exócrina. E aí a glândula exócrina, essa sua glândulazinha da esquerda, né? Que ela tem um canal até a parte do epitélio. E esse canal é simbolizado pelo número 1. Sendo assim, eu já elimino o item A, o item D e o item E. Sobra somente o item B e o item C. Para que eu tenha um capilar sanguíneo ligado a uma glândula, eu tenho que ter uma glândula endócrina, que no caso é a glândula da direita, tá? E quem é que é simbolizado pelo capilar sanguíneo? A setinha número 5, tá? Então, tornando o item C correto, né? O ducto, o número 1 e o vaso sanguíneo número 5. Bem, pessoal, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Espero que vocês assistam a aula de tecido epitelial, certo? Vamos mandar atividades para o Google Classroom, que está na minha sala de aula. E eu espero que vocês tenham um bom dia. Muito obrigado pela atenção.